Jéssica Garcia, muito prazer, sou terapeuta quântica e estou aqui para convidar a todos vocês para virem participar do meu canal Energia Dimensional, onde abordarei temas relacionados a terapias quânticas, limpezas energéticas, técnicas, doenças da mente, entre outros assuntos pertinentes à cura quântica. Se vocês gostarem, se inscrevam no meu canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, comente e deixe seu like, para que eu possa sempre estar alimentando a plataforma com conteúdos e abordagens sobre esses temas. E o tema de hoje eu vou falar sobre autismo. O que é esse diagnóstico? Quais são os agravantes e doenças que compõem o conjunto? O porquê são extremamente sensíveis? Do ponto de vista da espiritualidade, o que se fala? E como a terapia quântica poderia estar ajudando nessa pauta? Vamos lá? Bom, primeiramente, o autismo, ele não é uma doença, né? E sim uma condição. E o diagnóstico é clínico, realizado através de meios de objetos, ferramentas, instrumentos específicos, observação, testes de estímulos, entre outros, né? O transtorno do espectro autista, como o próprio nome sugere, não há só um, né? Mas vários subtipos do transtorno, comorbidades, devido a diferentes níveis de agravamentos e comprometimentos, sendo preciso utilizar o termo espectro, né? Para abranger todos eles. É considerado um distúrbio do neurodesenvolvimento, caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesses e atividades. O transtorno do espectro autista afeta o comportamento das crianças. Os primeiros sinais já podem ser percebidos nos primeiros meses de vida, sendo que o diagnóstico clínico é estabelecido por volta de 2 a 3 anos de idade. A ocorrência é maior no sexo masculino. No geral, uma criança com transtorno de espectro autista pode apresentar os seguintes sinais: dificuldade para interagir socialmente, como manter o contato visual, identificar expressões faciais e compreender gestos comunicativos, dificuldade de se expressar, né? De expressar as próprias emoções e também fazer os amigos, e também dificuldade de sentir o que os amiguinhos ou as pessoas que estão em volta sentem, né? Não tem empatia. Dificuldade na comunicação, caracterizado por uso repetitivo da linguagem, dificuldade para iniciar e manter diálogos, podem ter alterações comportamentais como manias, manifestações agudas de agitação, de agressividade, apego excessivo a rotinas, ações repetitivas, interesse intenso em coisas específicas, fugindo um pouco do que acontece, dos acontecimentos ao seu redor. Existem diferentes níveis de agravamentos e comprometimentos de necessidade de suporte, ou seja, autismo nível 1, 2 e 3. O nível 1 seria o mais leve, o nível 2 moderado e o nível 3 o mais severo. Assim, os autistas que conseguem realizar as atividades rotineiras do dia a dia sem muito suporte, sem muita ajuda, estão no nível 1, né? Aqueles que precisam de mais suporte, de mais ajuda para desenvolver as atividades rotineiras do dia a dia, né? Eles podem estar no nível 2 ou 3. Em muitos casos, o autismo pode vir acompanhado de uma ou mais condições de transtornos, né? O que é conhecido como comorbidades. Isto é, condições que se associam a outras condições
e que porventura estão clinicamente juntas. As mais comuns são síndrome de Asperger, transtorno invasivo de desenvolvimento, transtorno desintegrativo da infância, transtorno opositor desafiador, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, deficiência intelectual, transtorno de ansiedade generalizada, epilepsia, entre outros. Conhecer as comorbidades que acompanham o diagnóstico clínico do transtorno de espectro autista é essencial para garantir que as intervenções sejam efetivas, preventivas e curativas, né? A etiologia do transtorno de espectro autista ainda permanece desconhecida. Evidências científicas apontam que não há uma causa única, mas sim a integração de fatores genéticos e ambientais. Embora nenhum desses fatores pareçam ter forte correlação com o aumento e ou diminuição dos riscos à exposição a agentes químicos, deficiência de vitamina D, ácido fólico, uso de substâncias como ácido valproico durante a gestação, são considerados fatores contribuintes para o desenvolvimento do transtorno do espectro autista. O porquê são extremamente sensíveis. Alguns pesquisadores descobriram que algumas pessoas enquadradas no espectro autista estão sempre à flor da pele. A ansiedade social e a sensibilidade extrema ao toque podem ser, em parte, causada por falhas em nervos dos braços, das pernas, das mãos, dos dedos, da pele, que enviam informações sensoriais ao cérebro, né? Tem os sentidos táteis alterados, sendo hipersensíveis até mesmo a toques suaves, de texturas, de qualquer coisa, né? Tem muitos que são hipersensíveis. Dados da Organização das Nações Unidas, a ONU, de 2010, tá? Afirmam que 1% da população estaria no espectro autista. Do ponto de vista da espiritualidade, o espectro autista é um auto-isolamento do espírito, por reintegrar os choques contra as leis divinas em vidas passadas. Ele acaba afetando a formação genética do corpo, que passa a abrigá-lo, né? E essa alternativa é a fuga das condições que o atormentam. Seria uma rejeição pelo processo reencarnatório, né? O espírito reconduzido à reencarnação com a consciência culpada, ciente das possibilidades vindouras, acaba buscando o encarceramento orgânico para fugir do resgate inevitável. Trata-se de um vigoroso processo de auto-obsessão por abandono da consciência da vida, consciente da vida. São muitos os espíritos que buscam na alienação mental, através do autismo, fugir às suas vítimas e apagar as lembranças que o tormentam, né, de outras vidas. Dr. Bezerra de Menezes diz em Loucuras e Obsessões, né? Fica claro que nesse contexto, o isolamento social do espectro autista, que nada mais é do que a demonstração da ausência da empatia, né? O espectro autista também é apresentado como expiação, prova ou missão. Na expiação, eles possuem muitas limitações para evitar que cometam os mesmos erros nas vidas anteriores, né? A essa,
que ainda não foram aprendidas e não conseguiram passar. No caso de ser uma prova, né, eles passarão por diversos desafios dentro do meio que convivem, né? Com a família que convivem, os amigos que convivem, os relacionamentos, tudo que rodeia ele. Quem está passando por prova está nesse meio, né? A aprovação de desafios são maiores, né? Onde o vínculo entre esses meios todos é o amor, né? Vinculado através, né? Essa pessoa é vinculada com todos vocês através do amor, né? Todas as partes envolvidas precisam superar, aprender o verdadeiro significado do amor, do desprendimento, da caridade, do preconceito, né? Precisam juntos reativar todos os meios e mecanismos da empatia para melhores condições no convívio no geral, né? Já como missão, Allan Kardec nos fala sobre migrações de espíritos de outros orbes, a emigração e a imigração coletiva de espíritos de um mundo a outro mais evoluídos para prestar auxílio, assistências, contribuições de aperfeiçoamento diversos em todo o processo evolutivo da humanidade. Esses espíritos ainda não se aperfeiçoaram num vínculo com o perispírito nosso, né? E nem com o nosso corpo físico, criando uma perturbação, né? Que iria ser a síndrome de Asperger. Então, eles não estão acostumados. Como eles são muito evoluídos, são de outros mundos, os corpos são diferentes dos nossos, né? Dos humanos. Então, eles têm que se adequar à realidade nossa. Então, às vezes, nesse caso de missão, eles sofrem pela parte do corpo físico e pelo perispírito, que não conseguem se adaptar um pouquinho, e aí dá-se a síndrome de Asperger, né? Neste caso, poderíamos entender que aqueles espíritos vindo de outros mundos e os universos, ao se encaixarem no aparato físico, nem sempre alcançam a adaptação material total para expressar suas capacidades e, portanto, apresentam dificuldades em se expressar com a ampla gama de qualidades comunicacionais que existem, né? Porque eles são muito evoluídos, então isso acontece por conta disso. Isso está escrito no livro A Gênesis. Sabendo de todas essas visões, informações, entendimentos sobre o aspecto autista, conseguimos perceber melhor a importância dos pais, dos curadores, dos familiares, dos amigos que têm a missão muito importante com eles. Não importa por qual motivo eles vieram, né? Não importa se foi pelo amor, se foi pela dor, se foi pela culpa, se foi pela ajuda, se foi para evoluirmos, não importa. Os papéis só são trocados a cada oportunidade de reencarnação. Sempre iremos vir entre os nossos queridos ou desafetos, né? O yin e o yang. Todos os envolvidos de alguma forma em outras vidas contribuíram com esses transtornos, desequilíbrios no quadro atual dessa encarnação do agora necessitado, né? Hoje a vida une com laços de amor para devido reparo. Aceite-os, ame-os, né? Eles são tão especiais, eles são tão carinhosos, tão amorosos, eles só precisam de amor. Como a terapia quântica poderia ajudar nessa pauta? A
terapia quântica ajudaria muito. Os resultados seriam muito incríveis para alguns níveis no espectro autista e para outros níveis mais agravados, no mínimo satisfatórios. O tratamento quântico que eu faço vem para somar os tratamentos já existentes, né? Para o espectro autista, como fonoaudiologia, fisioterapia, né? No tratamento, utilizo as técnicas de apometria e tasquiometria na mesa quântica, tratando energeticamente e espiritualmente o paciente em todos os seus corpos sutis e em todos os seus chakras. Cada tratamento possui um protocolo de 3 meses de duração. Havendo a necessidade de mais tempo, será informado aos responsáveis, tá? No caso do espectro autista no nível 1, pode chegar até em alta. Cada caso é cada caso. Os demais níveis ajudariam muito em melhores qualidades de vida ao paciente. Como o paciente em condições de espectro autista é muito, mas ele é extremamente sensível, não só como foi dito, da pele, tudo, mas ele é extremamente sensível também a energias, a tudo que envolve o ambiente, né? Então, antes de tratar o paciente com espectro autista, eu tenho que fazer a limpeza energética de todos e tudo envolvido o paciente, o que envolve o paciente, né? Que convive para ele ter melhores resultados. Exemplo, vou dar um exemplo. O paciente, né? A pessoa que tem o espectro autista, ela mora com os pais, com o irmão, tem um cuidador que fica 8 horas por dia, tem cachorro e eles moram numa casa e tem um carro. Nesse exemplo, né? O que eu teria que limpar? Então, tudo e todos. Todas as pessoas, os pets, os ambientes e os carros. Tudo que tem energia eu tenho que limpar, né? Por isso a precisão de fazer a limpeza antes do tratamento. Caso tenham interesse por mais informações, orçamentos, valores, tempo de tratamento, entre em contato pelo chat no meu site, www.energiadimensional.com.br ou pelo e-mail energiadimensional@gmail.com com o título Transtorno do Espectro Autista, né? Faz nesse e-mail ou nesse chat um breve resumo, né, do quadro do paciente, de níveis do paciente, do agravamento, né? E tudo que está ao seu redor, e todas as pessoas, ambientes, pets que estão ao seu redor. Caso vocês não queiram essas informações de tudo que está ao redor, é somente para saber a quantidade que eu tenho que saber a quantidade que eu preciso fazer a limpeza energética, né, para passar o orçamento. Então, se vocês não quiserem passar, é mãe, pai, vocês só contam e falam 5 limpezas energéticas, né? E mais aprofundamento quando vocês deixarem um contato e eu entro. Aí vocês fazem esse resumo, deixam a quantidade de pessoas que precisam de coisas, de ambientes, de pets, que precisam de a limpeza antes do paciente de espectro autista. Deixe o seu contato, que assim que possível eu entrarei em contato e falei pessoalmente com vocês, tá? Cada caso eu tratarei individualmente, tá? E eu retorno assim o quanto antes, né? Vocês gostaram? Não se esqueçam de se inscreverem neste canal, deixe o seu like, né? Venham participar da nossa egrégora do bem, façam a terapia quântica, ela veio para somar. Gratidão!